Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palavra aqui nesse canal. Vamos ler a palavra de Deus? Ela está lá em Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 6. A parábola da figueira estéril. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. O Senhor Jesus, ele falava muito através de parábolas, que significa comparação, significa história, para que o povo ali entendesse. O nosso Deus, o Senhor Jesus, ele pregava de uma forma simples para que todos ali entendessem a santa palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele falava nessa parábola dessa figueira, que essa figueira, ela estava plantada o quê? Numa vinha. Você observa bem, a figueira estava plantada numa vinha. A vinha, o que é? Plantação de uvas. E o dono daquela terra foi até aquela vinha procurar frutos e não achou. E disse ao viticultor que cortasse, porque ele foi procurar frutos, já tinha 3 anos que aquela figueira estava ali e não tinha produzido fruto ainda, e mandou cortar. Então o viticultor pediu que ele desse uma chance. Veja que o Senhor Jesus, ele quer que nós demos frutos. O Senhor Jesus, ele procura frutos em nós, né? O Senhor Jesus, a partir do momento que ele nasceu no nosso coração, a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus e ali nos convertemos, ele procura frutos em nós. João Batista até falou que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Então a Bíblia fala que pelos frutos conhecereis a árvore. Nós somos uma árvore. Que frutos nós temos produzidos? Que frutos nós temos dado para o nosso Senhor Jesus? Em Gálatas também fala dos 9 frutos do Espírito. 9 frutos que nós produzimos. Então, nós temos que nos avaliar se nós estamos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que se nós permanecemos em Deus, nós iríamos produzir frutos. Então, vamos analisar conosco quais os frutos que nós estamos produzindo. Será que nós estamos numa igreja? Será que nós estamos ali falando que somos cristãos, evangélicos, mas as pessoas olham para nós e não vê frutos em nós? Né? Como bem diz a palavra de Deus, que através dos frutos se conhece a árvore. Aí entra também o que nós ouvimos na palavra de Deus, que diz sobre o mau testemunho. Né? Muitas pessoas estão dentro de igrejas, muitas pessoas estão até fazendo a obra de Deus, ali ajuda na cooperação da casa de Deus, na limpeza da casa de Deus, é até um pregador da palavra, um diácono, um obreiro, um pastor, uma esposa de um pastor, uma missionária, e está ali no serviço de Deus. Isso não é fruto. O serviço que você faz ali não é o fruto do Espírito. Ele até é um fruto que você produz ali para o bom andamento da obra de Deus. Mas você pode muito bem estar dentro de uma igreja e ajudar, ser uma pastora, ser um obreiro, fazer a obra de Deus, mas você só tem ali aquele serviço. Você não tem os frutos do Espírito. Você não tem ali aquilo que Deus procurou em nós, né? Quantos exemplos a gente vê de pastores e obreiros e membros que estão na igreja é de um jeito, trata bem todas as pessoas,
né? É uma pessoa agradável, é uma pessoa calma, é uma pessoa que sabe entender todas as pessoas, mas quando chega ali na sua casa, é uma pessoa extremamente grosseira com a sua esposa, com seus filhos, né? Na igreja não fala palavrão, mas chega em casa, desboca a falar palavrão, dando mau exemplo, mau testemunho para os filhos. Então, a palavra de Deus, ela nos adverte sobre isso, para que nós tenhamos uma vida plena ali na videira, né? Em outra passagem da Bíblia fala que Jesus, ele é a videira e nós somos os ramos. Então, se a gente estiver em Deus, a Bíblia fala que nós vamos produzir muitos frutos. Os ramos têm que estar na videira para produzir muitos frutos. Nós temos que nos analisar, porque vai passando o tempo, né? Nós estamos frequentando uma igreja, se batiza e ali começam os serviços na igreja, mas vai ficando para trás os frutos. Vai passando o tempo, você já acha normal você falar um palavrão, você já acha normal assistir coisas que não edificam na televisão, coisas que ensinam coisas erradas, como novelas que a gente vê que só tem coisas ruins para trazer para nossa família. Então, os nossos frutos, nós temos que sempre nos preparar, temos que nos limpar. A hora que percebemos que estamos ali na carne, pendendo mais para as coisas da carne e não do espírito, a gente tem que nos limpar para que produzimos mais frutos. O que adianta nós apresentar um fruto ali na igreja que, né, é um fruto, meio que um fruto de plástico? Não tem uns frutos de plástico que a gente pensa que é de verdade? Tem até o brilho ali da tinta, da cera que se coloca ali, mas é um fruto de aparência. O que adianta a gente apresentar um fruto de aparência ali na igreja, todo mundo gostar de você, você ser um pastor querido, né, uma pessoa que faz a obra ali muito querido, mas na sua casa todos vê o seu fruto, não tem como esconder. Todos vê, os seus parentes vê. Ali onde você trabalha, quem convive com você no dia a dia, percebe os frutos que você tem a oferecer a eles. O que adianta? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua família? Nós temos que ser verdadeiros. Temos que ser cristãos que até demonstrem as fraquezas. Não é errado você demonstrar a sua fraqueza para um irmão, pedir oração, pedir um aconselhamento, do que ficar fingindo dentro de uma igreja que você produz frutos bons, sendo que na verdade é uns frutos de plástico, um fruto que não serve para nada, um fruto de mentira, uma vida de mentira. Você vê que o dono da terra foi ali procurar frutos e já tinha 3 anos que aquela figueira estava plantada ali. Quando o Senhor Jesus vir sobre nós e requerer os frutos verdadeiros, não tem como a gente enganar ele e mostrar frutos de plástico, uns frutos mentirosos, não tem como. Você vê que o dono da terra, ele foi ali procurar os frutos e tinha que ter, não tinha como esconder, ter ali frutos de plástico. E ele mandou o quê? Cortar. E o viticultor ali pediu que desse mais uma chance. Esse viticultor, ele é o Espírito Santo. Esse viticultor é ele que sempre nos dá novas chances. Quantas vezes você não sente no seu coração uma vozinha que vem e fala: não faça isso, não faça aquilo, para com isso. O Espírito Santo, ele sempre nos dá uma chance, ele sempre nos coloca adubo para que venhamos ficar firmes ali, para que venhamos produzir frutos verdadeiros. Então, que o Senhor Jesus, quando ele vir buscar a sua igreja, quando ele voltar a esse mundo, que ele venha nos encontrar com frutos verdadeiros, com frutos dignos de arrependimento também, como João Batista falou na sua palavra. Na Bíblia existem inúmeros exemplos que falam de árvores, de frutos. Tem bastante passagem na Bíblia que fala disso, de frutos, de árvore.
E o que me chamou a atenção aqui, que a figueira, ela estava plantada na vinha. De repente quando você é advertido, né, quando alguém chega para você e fala, fulano, por que você fez aquilo? Você é repreendido, você fala, mas também foi por causa de fulano, foi por causa de A, de B, eu não dou frutos porque eu estou plantado na vinha, era para mim estar plantada junto com as outras figueiras. Você coloca essa desculpa que você não deu frutos porque você estava plantada na vinha, enquanto que você era para estar plantada junto com as figueiras, outras árvores ali. Mas o Senhor Jesus, ele nos planta justamente em lugares que é para a gente ser a diferença. O Senhor Jesus, às vezes, te plantou nessa empresa, te plantou nessa faculdade, você tem amizade com várias pessoas, você lida com vários tipos de pessoas. O Senhor Jesus te plantou, te colocou numa igreja, nessa determinada igreja, para que você fosse a diferença ali. O Senhor quer que você faça a diferença. E quando Ele for procurar frutos em você, não é para você arrumar essa desculpa. Mas também eu estou plantada aqui. Eu estou plantada nessa igreja, é por causa da igreja que eu não dou frutos. É por causa desse trabalho que eu não dou frutos. É por causa do meu marido, esse casamento que Deus me deu, esses filhos que Deus me deu. Enquanto que a nossa vida ela é feita de escolhas. Se você está colocando a culpa no seu marido, nos seus filhos, na igreja, é por causa de você mesmo. É por causa de nós mesmos, nós que escolhemos estar naquela igreja, ter casado com aquele marido, ter tantos filhos. Há uma escolha, o Senhor nos deu um livre-arbítrio. Então o Senhor, Ele já é justo, muito justo em nos deixar livre para escolher aquilo que nós queremos. O Senhor, Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele jamais vai procurar frutos em você daquilo que Ele não te deu capacidade, daquilo que Ele não te para apresentar, porque Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, Ele não vem para nos condenar, requerer coisas que Ele não nos deu condições para ter. Ele é um Pai maravilhoso. Então, que nós venhamos prestar atenção nessa palavra e venhamos pôr em prática, porque o Senhor nos deixou essa palavra para que nós venhamos nos examinar. Que o Senhor Jesus, Ele venha te abençoar. Que o Senhor Jesus, Ele venha esclarecer no seu coração aquilo que Ele quer falar contigo nessa palavra. Que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida, sua família, em o nome do Senhor Jesus. E se você ficou até aqui, ouvindo essa palavra, que você venha curtir, compartilhar para uma pessoa, ou duas ou três, essa palavra, vamos semear a palavra de Deus, para que ela venha dar frutos também. Venha se inscrever nesse canal simples, que leva a palavra de Deus de uma forma simples, para que nós venhamos juntos, ler, meditar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tá bom? Que o Senhor Jesus venha abençoar toda a sua família, sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.